quando nós vamos fazer um sermão, já que o nosso tema é pregação, na sua opinião, o que é mais difícil quando você vai fazer um sermão? O que é mais difícil? Bom, domingo tem aí um culto se aproximando. O que eu vou pregar? O tema. Né? Tem gente que faz o sermão e depois vai atrás do texto bíblico. Termina o sermão e fala, rapaz, ficou um espetáculo, mas estou esquecendo de alguma coisa aqui. Eu não sei o que, aí ele lembra, entrando no púlpito, é um versículo da Bíblia para usar como base para o meu sermão. Né? Isso é um desastre, mas acontece. Então a coisa mais difícil é encontrar o texto, deixar o texto bíblico nos dar o tema, e depois que você fez tudo aquilo que você aprendeu no seminário, né, a exegese, a análise da teologia bíblica, sistemática, histórica e tudo mais, falta para você um outro elemento importantíssimo do sermão que alguns teólogos chamam de as janelas do sermão, que é a famosa ilustração. Uma boa ilustração é tudo. Pensa bem para você ver. Você vai num congresso, uma conferência, você pode esquecer o texto bíblico que foi dito, mas a boa ilustração da conferência você não esquece. Então, uma ilustração, se ela for bem usada, bem aplicada, ela vai marcar a vida da pessoa e, quem sabe, até dar o privilégio de nos lembrarmos do texto bíblico que ele falou. Né? Então, queria tratar com vocês sobre temas atuais. A resposta para a semana. Por que tratar de temas atuais? Por que pegar o tema que está aí na mídia e usar ele como reflexão para a nossa igreja? Em primeiro lugar, porque a sua igreja está ouvindo sobre, por exemplo, essa semana, sobre o mensalão. Se você pegar as revistas na banca dessa semana, está lá a foto da turma sendo julgada pelo mensalão. Esse é o tema de toda a mídia. Você vai abrir a internet, seja qual site for de notícias, você vai encontrar lá um espaço reservado para o mensalão. Assim como na última semana sobre Olimpíadas, Londres. Então a cada semana nós temos uma novidade. A cada semana nós temos um tema, inundando a mídia. Às vezes é um acidente, às vezes é um crime, às vezes é um escândalo financeiro, escândalo sexual, às vezes um problema numa igreja. Toda semana você tem coisa nova para tratar. E a mídia fala disso. Nós hoje vivemos uma avalanche de informações de um tema só, mas vindo de várias mídias. O que acontece é que a sua igreja está ouvindo o que você está ouvindo. A sua igreja vive no mesmo mundo que você. Então, se você abre o site de informação tal, ou o outro qualquer, e começa a perceber que aquele tema está dominando a semana, vai na banca de revista, compra a sua revista, está dominando a semana, você percebe que a sua igreja está não apenas ouvindo sobre esse tema de várias fontes, porque os jornais da televisão, da internet, as revistas, os jornais impressos estão falando sobre isso, mas a sua igreja também começa a falar sobre isso. E aí você chega lá na rodinha lá da sua igreja que está conversando e você descobre que eles estão falando sobre, as mulheres estão ali discutindo sobre o mensalão. E as mulheres da sua igreja estão falando, não, eu acho que aquele documento contra o José Dirceu é não sei o quê, para lá. Aí você vai até os homens lá da sua igreja, que tem uma rodinha, estão lá discutindo sobre a Gabriela. Né? Aí você fala, meu Deus do céu, o que dizer? Né? Não, você tem que escolher o tema. Mas a sua igreja está ouvindo sobre o tema e a sua igreja está falando sobre aquele tema. E se tem uma coisa importante que nós, como pastores, queremos revitalizar a nossa igreja, plantar uma igreja, ou queremos manter a nossa igreja saindo do platô rumo à ascendência, se tem uma coisa que nós precisamos aprender é a ouvir a igreja. Ouça a igreja. Eu tive um professor no meu mestrado, ele dizia assim, o nosso problema
é que nós somos professores que não ouvem as perguntas da classe. O docente não escuta o discente. O professor não escuta o aluno. Então o professor corre o risco de dar uma matéria que não tem nada a ver com a vida do aluno. E não tem coisa pior do que você assistir uma aula que não tem nada a ver contigo. Vocês se lembram da aula de matemática no 2º grau? Quem fez científico aqui, tem gente que não sabe o que é científico. Científico, vai na internet, no Google, né? Uma vez eu estava num voo para Rio, Brasília, e sentei ao lado de 2 jovens, bem jovens, 15, 16 anos, assim, e a minha esposa estava na outra poltrona com os meus filhos, e eu aqui com eles. E aí, antes do voo decolar, eles estavam cheios de sacolinhas, lá no Rio de Janeiro, cheios de sacolinhas do Free Shop. E eu vi que eles estavam entusiasmados, com iPads na mão, tal, um computador, um iPad. E aí, eles, pois é, eu gostei demais. Porque nos Estados Unidos, que eu sabia, eu falei, olha, pela empolgação, é a primeira viagem deles, eles estão querendo, de alguma forma, mostrar que acabaram de desembarcar dos Estados Unidos. E aí, eu percebendo o clima, eu falei, é agora, né? Virei e falei assim, vocês estão chegando de uma viagem internacional? Estamos! Eu falei, é a primeira vez? É a primeira vez. Eu falei, que maravilha, fizeram muitas compras? Muitas compras. Vocês estavam aonde? Em Miami. Aí eu perguntei, encontraram algum americano por lá? Hoje em Miami, se você encontrar um americano, você tem que parar e tirar foto. Não sei se você sabe, mas de cada 10 habitantes de Miami, 7 são hispanos. Só 3 são americanos. O prefeito da cidade de Miami é hispano. Entendeu? O negócio é feio lá, né? Então, aí eles começaram a conversar e tal. E num determinado momento, ali do voo, eles fizeram a clássica pergunta. E você faz o quê? Aí eu falei, se eu falar que eu sou pastor, a conversa vai acabar. Pelo tipo deles. Aí eu olhei para eles e falei, eu sou teólogo. Na hora, eu vi o menino abrir no Google, teólogo. Como o avião não tinha conexão, ele olhou para o irmão dele, olhou para o irmão dele e fez assim. E aí eu deixei quieto, falei, deixa a curiosidade correr. E aí eles não se aguentaram, né? No alto dos seus 15, 16 anos, demoraram uma eternidade para fazer a pergunta, uns 3 segundos. E eles perguntaram, o que um teólogo faz? Aí eu disse, bom, depende, né? Aí comecei a falar para eles, olha, teólogo é uma pessoa que estuda acerca de Deus. É? É. Não sabia. Eu falei, pois é. Aí comecei a explicar e tal. E eles começaram a abrir o coração sobre a sua visão sobre Deus. A mãe espírita, o pai ateu, eles separados, pai e mãe. E eles começaram a falar sobre aquilo que eles achavam que era Deus, que não tem nada a ver com o nosso Deus, mas eles estavam convictos. E ali eu fui pregando o Evangelho e conduzi eles a uma coisa que acho que a igreja precisa pensar seriamente, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Todas as vezes que alguém duvida sobre a existência de Deus, lembre-se de Jesus Cristo. Tem se discutido muito sobre a criação. Não, será que Deus existe por causa da criação, né? Bóson de Higgs e não sei o que e tal. Lembra que Deus não só existe, como já esteve entre nós, encarnado, de maneira visível, Jesus Cristo. E é essa uma boa estratégia de evangelização. Fazendo curta, a história que é longa, o avião aterrissou, os 2 super interessados em evangelho, passei meu e-mail para eles e dei a eles o endereço lá da igreja de Brasília para que eles pudessem visitar. E terminei orando ali com eles no avião mesmo, e fui embora, né? Como um bom presbiteriano, dava até para batizar, tinha um monte de copinho d'água, mas se fosse batista era mais complicado, né? Mas em todo caso, nós precisamos ouvir as pessoas. O que a igreja está conversando? Sobre o que a igreja está falando? E você precisa dar uma resposta para essa igreja. Então, por que tratar de temas atuais? Porque a sua igreja precisa de uma visão bíblica sobre o tema. O que a Bíblia diz sobre a ética no governo? É ano de eleição. É uma ótima oportunidade para conduzirmos a nossa igreja a uma reflexão sobre a ética da política.
Ou será que a igreja toda já sabe tudo sobre ética na política? É óbvio que não. Não é um assunto importante a ser abordado? Sem dúvida. Ainda mais no ano eleitoral. Seria extremamente importante. Vocês se lembram que na última eleição, um pastor lá do Sul, batista inclusive, trouxe uma palavra interessantíssima que inundou, virou vírus no YouTube. Um pastor sério, dando uma opinião muito séria. Eu não falo sobre política, mas fala lá e falou. E muitos acessaram esse vídeo porque a opinião dele era uma opinião muito sensata, muito boa. E eu sei que você também tem o mesmo sentimento que eu, que às vezes a gente escuta uma palestra e o coração aquece, lê um livro e o coração aquece, escuta uma pregação boa e o coração aquece. Sabe o que aquece o nosso coração? Rapaz, o cara pensa igualzinho eu. Escreveu, olha, se eu tivesse escrito um livro ficava até melhor. Agora não vou escrever mais, ele já escreveu sobre o tema. Mas nós temos essa sensação, não sei se você tem, eu penso a mesma coisa, eu poderia escrever a mesma coisa, só que você não escreveu, não falou, não gravou, alguém fez e você agora continua na vontade. Não é? Por isso que uma coisa boa que você deve fazer é grave seu sermão e publique o seu sermão escrito. Tem vários pregadores fazendo isso. Você prega no domingo, grava a sua pregação, na segunda-feira gasta um tempo, transcreve. No final do ano você tem um livrão desse tamanho. Pode ser que não venda nenhum, mas pelo menos você escreveu. Né? Serve para segurar a porta em dia de vento, né? Dá para os inimigos no dia do aniversário deles. Toma aí o livro meu. Vai sofrer até. Mas é importante você tratar temas que a igreja tem o interesse de ouvir. E a igreja quer ouvir. Ok? Porque ela está ouvindo sobre isso, falando sobre isso e precisa de uma visão bíblica sobre esse tema. Outra revista falando a mesma coisa, sobre mensalão. Quais são os perigos aí de você usar os temas atuais que estão na mídia, sendo discutidos pela mídia? Primeiro, limitar a sua abordagem. Esse é um perigo. Você deve usar ilustrações históricas, outras, que não apenas aquelas que estão na mídia atual. Mas você deve saber balancear, para não limitar a sua abordagem a apenas aquilo que está na mídia. Sabe por quê? Porque se você continuar pregando todo domingo só sobre o que está na mídia, você corre o risco de ficar repetitivo. Porque pode acontecer de um assunto dominar a mídia por 2, 3, 4 semanas. E aí vai chegar uma hora que ninguém aguenta mais te ouvir falando sobre aquele tema, porque o tema já se esgotou. E você continua batendo naquele tema, batendo naquele tema, batendo naquele tema. E é interessante porque eu já vi bons pregadores cometerem esse equívoco de fazerem uma série de sermões, que é importantíssimo pregar em séries, fazer uma exposição de um texto bíblico, de um livro da Bíblia. Eu preguei Hebreus 1 ano na minha igreja. 1 ano, todo domingo. A igreja chegava e já sabia. Vamos abrir a Bíblia em, todo mundo, Hebreus. É ótimo você fazer uma exposição de um livro da Bíblia, primeiro porque você não tem essa preocupação de encontrar um tema, de encontrar um texto. Segundo, porque você vai tratar daquilo que está na Bíblia, você não está catando textos para atingir alguém, na perspectiva da igreja, você está expondo o livro. Se o livro chegou naquele assunto, você vai tratar dele. Ponto final, não tem como fugir. Então, é muito positivo. Agora, o cuidado que você tem que tomar é para não se tornar uma pessoa repetitiva, que fala as mesmas coisas o tempo todo. Qual outro perigo? É você ser previsível. Não apenas repetitivo, mas a pessoa já sabe sobre o que você vai fazer. Vai falar. Pode acontecer do marido virar para a mulher e falar, para na banca do jornal aí. Para que? Compra o jornal do dia. Por que, meu bem? Compra aí. Aí compra. Aqui, deixa eu ver o sermão do pastor de hoje. Aqui, ó, mensalão. Vamos lá. Você vai ver? Aí já começa a ter uma postinha. Vai falar sobre isso e entra lá e fala. Mas é importante você se identificar com a igreja e com as questões da igreja, mas não pode se tornar uma pessoa previsível. Surpreenda a sua igreja. Surpreenda a sua igreja. Olha, você não sabe o valor de uma boa surpresa na igreja. A igreja, ela fica feliz quando ela é pega com uma boa surpresa. Eu falei sobre a oração do Pai Nosso, fiz uma exposição de 14 sermões sobre o Pai Nosso.
E aí um dia, durante a semana, eu estava dormindo de madrugada, o que é coisa rara na perspectiva da igreja, porque a igreja acha que o pastor dorme o dia inteiro. Se liga na sua casa 10 horas da manhã, você atende e fala, pastor, eu te acordei? Né? Se é 2 horas da tarde, pastor, eu te acordei? Se é 3 horas da tarde, mas eu estava dormindo no horário normal, de madrugada. Aí eu acordei. Devia ser umas 3 e pouco da manhã, eu acordei. E veio no meu coração um desejo raríssimo de orar. E eu falei assim, vou orar. E eu comecei a orar pela igreja. Porque as pessoas na igreja sentam no mesmo lugar. Até em conferência também. Sentam no mesmo lugar. Então, como eu conheço a igreja, eu comecei a orar pelo lugar do banco. Comecei com a primeira pessoa que senta no primeiro banco do lado esquerdo, e lembrando da vida dela, e fui orando. Eu devo ter orado entre 4 a 5 horas de oração, sem dormir. Né? Orei pelas famílias da igreja, lembrava de caso por caso. Às vezes eu estava lá no último banco, lembrava que tinha esquecido um caso aqui do segundo banco, voltava. E no domingo, quando fui falar sobre a oração, eu usei essa ilustração do que aconteceu durante a semana comigo, com a igreja. Eu abri a igreja e contei para a igreja, meu irmão, minha irmã, eu quero te contar uma coisa. Essa semana eu acordei, perdi o sono e resolvi orar por vocês. E comecei a orar por cada um, porque vocês sentam sempre nos mesmos lugares. Né? Há algum aqui, um ou outro muda de lugar. Hoje a Andréia, que deveria estar no segundo banco à minha direita, terceiro lugar, está lá no quinto banco à esquerda, no segundo lugar, porque faltou a irmã Lúcia, que senta lá, e ela saiu daqui e sentou lá hoje, não sei porquê. Aí pessoal, né? E aí eu contei essa experiência. E a igreja se emocionou. Eu me emocionei com a igreja. E eu disse, vamos orar. Você quer uma oração especial? Pode vir aqui à frente, vou orar com você. A igreja toda se levantou, veio, se abraçou, chorou. Foi um culto bem pentecostal, né? Ali, gostoso, aquele clima gostoso. A igreja é surpreendida. E a igreja ama ser surpreendida. Mas você tem que sentir um momento de sair dessa previsibilidade e deixar que o fluir da graça do Espírito Santo se manifeste ali. Outro perigo é você estabelecer uma análise superficial, pegar o tema e não se aprofundar no tema. Cuidado. Você vai falar sobre o tema que está na mídia, leia tudo sobre aquele tema. Leia quem é favorável, leia quem é contrário, faça uma pesquisa mais profunda sobre aquele tema. Se aquele, por exemplo, se é o bóson de Higgs, leia. Vá, leia cientista cristão, cientista não cristão, mas traga para a sua igreja uma resposta daquilo que a sociedade está discutindo. Será muito importante para ela. Agora, não seja superficial. Porque você pode correr o risco de ter alguém na sua igreja, quem sabe um visitante ou um membro, que domine o assunto e que vai se sentir ofendido se você for superficial nele. E o pior, ele não vai ter mais segurança de te ouvir, porque ele sabe que você está sendo superficial. Ele sabe que você está sendo superficial. Então tome cuidado, porque se você vai entrar nesse campo, leia, 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 leia e leia. Estude bastante. Cuidado para não ser preconceituoso. Você já imaginou um palmeirense falando sobre a vitória do Corinthians na Libertadores? Está na capa de todos os jornais. Ele diz, meus irmãos, foi roubado. Meus irmãos, pronto, vai ter problema. Esses dias lá na igreja, um irmão trouxe o filhinho para ser batizado, recém-nascido, com a camisetinha do Botafogo. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, é o 4º torcedor do Botafogo que eu conheço. Rapaz, foi uma revolta na igreja, tinha mais 2 torcedores lá. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode entrar num tema polêmico. E você pode deixar escapar uma posição sua, que não é nem bíblica, nem socialmente aceita pela maioria. Então tome cuidado, porque você não está ali para dar a sua opinião sobre o assunto. Você está lá para dar a opinião de quem? De Deus. A opinião sua sobre o mundo e o que está acontecendo não importa. Quando uma pessoa entra na sua sala de aconselhamento pastoral, ela não quer ouvir sua opinião sobre a vida dela.
Ela quer ouvir o que Deus tem para dizer como orientação para a vida dela. Porque eu já recebi senhoras na minha sala pastoral, homens e mulheres, em aconselhamento. E a mulher disse assim, aquele homem está me batendo. Ele bebe, chega em casa e me bate. O que eu faço, pastor? Minha vontade de dizer o quê? Vai lá, minha filha. Seu irmão é lutador de MMA, de UFC. Pega o seu irmão, conta para ele, vai lá dar uma surra nesse indivíduo. Isso aí essa é a minha vontade. Mas não é a orientação da Bíblia. Então eu tenho que dizer para ela o que a Bíblia diz. E todas as vezes que eu dou orientação do que a Bíblia diz, não é que dá certo? Não é que dá certo? As famílias são restauradas, os lares são abençoados. Então nós não estamos aqui, meus irmãos, para dar a nossa opinião preconceituosa. Nós estamos aqui para dar a opinião da palavra do Senhor. Dar uma orientação da palavra de Deus para as pessoas. Então cuidado, porque você pode confundir a sua palavra com a palavra de Deus. E não é essa a nossa função. Já tem muito apóstolo por aí fazendo isso. Nós não precisamos fazer. Né? Nem todos, obviamente. Alguns. Né? Sexto ponto. Quais são os perigos? Se desviar da mensagem do Evangelho em prol de uma ideologia político-partidária, socioeconômica, eclesiológica. Cuidado. Nós também não estamos aqui para defender ideologia político-partidária, socioeconômica. E política no Brasil é um tema muito complicado. Eu já conheci pessoas extremamente inteligentes defendendo pontos de vista políticos que eu falei, não é possível que essa pessoa tenha esse ponto de vista. E aí eu fui averiguar e descobri que aquela pessoa recebia uma quantia mensal substancial daquela linha política. Aí eu entendi. Né? Aí eu me calei, porque sabe como é que é. Então, às vezes, nós confundimos a ideologia político-partidária, socioeconômica, com aquilo que Deus quer dizer. Também temos que tomar muito cuidado com isso. Então, por que fazer essa abordagem? Quais são os perigos? Agora, quais são as vantagens? Primeiro, quando você pega temas atuais e prega na sua igreja, dá uma visão bíblica sobre aquilo que está sendo discutido na sociedade, você estabelece uma interação de vida comum com os membros. As pessoas dizem assim, gente, não é que o pastor entende a nossa agenda? Sabe o que nós estamos conversando? Parece que ele entrou lá no escritório da empresa que eu trabalho, parece que ele foi lá na faculdade. Ele sabe. Como é que ele sabe? Porque você parou de falar sobre os grandes ícones da fé. Tem gente que usa uns exemplos assim. Meus irmãos, em 1837, o cara não está nem aí para 1837. E só fica naquilo, todo domingo ele resgatando umas coisas históricas que o povo está dormindo no sermão dele. Ele precisava traduzir aquilo ali para uma coisa mais atual. As pessoas precisam sentir que você sabe qual é a realidade da vida delas. Elas precisam descobrir que você tem vida como a vida deles. Você declara imposto de renda, você fica nervoso no trânsito, você é uma pessoa normal. E isso cria empatia. E as pessoas querem te ouvir. Então é muito importante isso. Eu fui falar na Gávea um dia sobre horóscopo. Horóscopo. Aí sabe o que eu fiz? Eu passei na banca de jornal e comprei todos os jornais do dia, no domingo. Todos. Aí eu levei só a parte de horóscopo para o púlpito. Aí cheguei lá no púlpito, domingo de manhã, igreja lotada. Falei, bom dia, meus irmãos. Bom dia. Falei, antes de começar o sermão dessa manhã, eu saí de casa sem ver meu horóscopo. Vocês me desculpem. Aí a igreja olhou assim. Aí eu abri, só um minutinho. Aí abri. Está aqui. Aí li. Hoje, seu dia de sorte, sua cor é verde, seu número é 21. Falei, olha, gente, a Folha de São Paulo está dizendo aqui que meu horóscopo do dia é essa. Olha que maravilha. O pessoal olhando assim para mim. Aí eu tirei. Agora deixa eu ver o Globo. Hoje, seu dia não está muito bom, sua cor é azul, o seu número é 12. Eu falei, não é possível. Aí peguei o Estado de São Paulo. Espera aí, deixa eu ver aqui agora. Hoje o seu dia será magnífico. O seu número é 38, a sua cor é branca. Aí a igreja começou a entender. Lá para o 5º, 6º jornal, a igreja entendeu.
que nenhum horóscopo batia um com o outro. E eu fiz a seguinte pergunta: tem gente que deposita sua fé nisso. Aonde você coloca a sua fé? E preguei Hebreus 11:1. Tem gente copiando e vai fazer o mesmo domingo, hein? Então acha que não estão vendo, né? O CTPI teve um irmão que pregou um sermão maravilhoso, usou um exemplo fantástico. Eu não conto nem sobre tortura, que eu vou pregar domingo nele. Copiei tudinho. Então, existe essa interação. Vamos lá, próximo ponto. Água na gente. Apresenta o evangelho prático na vida real. Esse é outro ponto importante. Perceba, você não está apenas dizendo, eu sei como você vive, eu vivo como você vive. Você vai dar orientações práticas para a sua igreja. Eu disse na minha palestra ontem, sabe como é que eu termino todo o sermão lá na igreja da Gávea? Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Eu falo assim, essa é a minha frase. Já virou um bordão, vai virar tema do livro agora. O que é que eu levo para casa? Porque a igreja escutou o sermão, bom, e agora? O senhor me deu um monte de informação, mas o que eu levo para casa? Então você precisa dar uma aplicação prática. Olha, gente, diante disso nós precisamos fazer o seguinte. A Bíblia nos diz que nós precisamos fazer isso. Porque senão fica um jogo teológico vazio. E a igreja precisa sentir que aquele assunto que está em voga tem implicações teológicas, práticas, na nossa vida devocional com Deus, na nossa vida relacional como cristãos com o próximo. E aí eu preciso ter passos práticos para essa caminhada. Ok? Terceiro ponto. Qual é a outra vantagem? Educa de maneira integral. Porque como os assuntos são variados, e você vai ter que estudar sobre assuntos, temas variados, num domingo vai ser sobre ciência, no outro domingo vai ser sobre futebol, no outro domingo vai ser sobre política, no outro domingo vai ser sobre teologia, no outro domingo vai ser sobre história. A igreja começa a ser educada de maneira integral, não fica amassando barro em cima de uma coisa só. Tem certos pastores que pregam o mesmo sermão usando versículos diferentes durante o ano inteiro. Você já sabe onde ele vai. Ele começa a pregar, daí a pouco ele dá uma guinada. Tem um pregador aí grande no Brasil aí, que eu já sei onde ele vai chegar no sermão dele, todo o sermão dele já há alguns anos. Ele começa a falar, eu falo, daqui a pouco ele vai chegar lá naquele tema. Aí ele entra no tema, eu falo, pronto. Então o sermão é só um texto, é um pretexto. Porque o tema que domina o coração dele, todas as vezes o conduz àquela conclusão. Não pode. Deixa o texto falar, deixa a Bíblia dizer a sua aplicação. Traga para a vida do indivíduo, prática, de maneira integral. Quarto ponto. Outra vantagem é que cria na igreja uma expectativa positiva. A sua igreja, quando tem uma coisa muito polêmica, que precisa de uma opinião, ela já sabe que você vai tocar naquele tema. Eu falei que você vai surpreender a igreja de vez em quando, mas quando a coisa está dominando demais a mídia, ou é alguma coisa muito, uma tsunami, por exemplo, ora, você não vai deixar passar uma tsunami. Você tem que falar sobre a tsunami. O impeachment do Collor. Você não podia deixar passar. O Brasil ganhou a Copa do Mundo. Você não vai deixar passar. As pessoas vão para a igreja porque o assunto é tão forte. Elas sabem. Elas criam uma expectativa positiva. Olha, eu não tenho medo de segunda-feira da escola. Eu não tenho medo na segunda-feira dos meus colegas de trabalho. Eu não tenho medo na segunda-feira das discussões da minha família, das pessoas que não são cristãs, porque eu sei que domingo meu pastor vai me dar ferramentas para que eu possa conduzir aquelas pessoas a Jesus Cristo. Não num debate de vitória apologética, mas de compreensão ampla das questões à luz da visão de Deus. Então as pessoas vão com essa disposição. Eu gostei muito quando teve um problema grande aí, eu não sei qual foi, tantos no Brasil, que eu preguei, e ao final uma pessoa que é muito crítica, chegou para mim e disse assim, pastor, eu estava aguardando esse dia, porque eu sabia que o senhor ia pregar sobre isso. E eu trouxe até amigos não crentes, que eu sabia que o senhor ia tocar nesse assunto. E graças a Deus que eu toquei. Né? E trouxe respostas ao coração dela, e aquelas pessoas que, graças a Deus, estão lá na igreja. Então essas são vantagens, ok? Como tratar dos temas?
primeiro lugar, como eu disse lá atrás, fique bem informado. Segundo, pesquise todos os lados do assunto. Terceiro, que é muito importante, faça uma triagem sobre a relevância do tema. Gabriela não é relevante para a gente. Não dá. Gabriela não é relevante. Mas o mensalão é. Não é? Então, você pegar temas que são vazios em si mesmos, só porque eles estão na mídia, não é uma coisa boa para a igreja. Porque você desvaloriza seu sermão. Aí sim é hora de você buscar um bom exemplo histórico, aí vale. Você ir lá em 1870 e pouco, não é? Pegar, por exemplo, exemplos da história da igreja, ou outro exemplo qualquer, outra ilustração qualquer que vai jogar luz no seu sermão, que seja rico. Mas faça uma triagem sobre a relevância do tema. Não vá descansar em berço esplêndido dizendo, não, é só procurar o assunto da semana que eu já tenho ilustração para o sermão. Não. Faça uma triagem. Vá analisar, porque você com certeza vai, pela graça de Deus, enriquecer a sua igreja. Como tratar? Não se perca do tema. Você é um pregador do Evangelho. Você precisa levar a mensagem do Evangelho. É isso que você precisa fazer. Dar às pessoas a visão a opinião de Jesus Cristo, que é a encarnação do Evangelho. Vocês ouviram agora mesmo aqui a citação sobre o Piper, né? Que Jesus é a encarnação do Evangelho. E nós precisamos resgatar a pregação do Evangelho. Levar as pessoas à reflexão sobre a presença de Jesus nos temas atuais da nossa vida. Quinto, mais difícil de fazer, avalie a resposta da igreja. A igreja foi edificada ou simplesmente se divertiu? Eu sou um cara bem-humorado, não sei se você percebeu. E a igreja ri muito. Mas às vezes a igreja não ri, depende do tema, depende do momento. Não dá para fazer igual um amigo meu que foi pregar num presídio e pregou a primeira vez e no final do semana falou, eu quero voltar aqui semana que vem encontrar todo mundo aí, hein? Ele percebeu que o pessoal não gostou muito da... Então você tem que tomar muito cuidado. Porque tem gente transformando o humor, que é uma ferramenta de comunicação muito boa, em show. Né? Ou humor negro, cuidado com o humor negro. Então não é isso. O humor é uma ferramenta na comunicação. E tem gente que tem o time certo e tem gente que não tem. E às vezes até quem tem se perde, porque se perde no time. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Avalie a igreja. Sua igreja está sendo edificada? Ou simplesmente aquilo ali está virando um entretenimento? Principalmente quem é pastor em cidade pequena, igreja é centro de entretenimento. Eu fui pastor em cidade pequenininha, muito tempo. Então, a cidade que eu pastoreei muitos anos, no interior de Goiás, lá não tinha cinema, lá não tinha teatro, lá não tinha um barzinho bom para ir, lá não tinha nada. Nada. O que tinha era igreja. Então tem gente que faz crítica, por exemplo, à peça teatral na igreja, porque nunca foi pastor em cidade pequena. Porque peça teatral em cidade pequena, na igreja, é um instrumento poderosíssimo na evangelização. Quem faz essa crítica não entende nada de evangelização em cidade pequena. Está enterrado aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, em grandes centros urbanos, quem sabe até Brasília, não sei se enterra alguém em Brasília, mas em todo caso. Né? E olha lá, e fala, você faz a crítica, a igreja não é lugar. Meu irmão, igreja tem que olhar a necessidade do campo. Peças teatrais em igrejas, em cidades pequenas, lotam a igreja. É só você perguntar aí para esses grupos Palavra da Vida, Jovens da Verdade, Jocum. Tem aqui, como é que chama aquele grupo? É Logos? Não é Logos. M. Grupo M. O trabalho do Grupo M é fantástico. Eles chegam com aqueles caminhões, a cidade pequena para ver os caminhões da M. Eles descem com aqueles cenários. Né? Eu me lembro que um dia o Grupo M foi na nossa igreja e Jesus entrou lá. Você precisa ver o susto das pessoas, do rapaz vestido de Jesus entrando. Sabe?
quando ele entrou no corredor, assim, a peça falava sobre a vida de Jesus, e aí entra o ator vestido de Jesus, e ele chegava assim, encostava assim, as pessoas assim, estou tendo uma visão. Era um ator, aquilo ali toca o coração das pessoas, é fantástico isso. Então, mas nós temos que tomar muito cuidado para não transformar o nosso culto num show de entretenimento. A igreja precisa ser edificada. Então, o humor é uma ferramenta na comunicação, assim como todas as outras ferramentas que são válidas, mas precisam ser analisadas, avaliadas, com muito critério. Se nós não estamos tentando apenas simplesmente entreter as pessoas, ao invés de conduzi-las a Cristo Jesus, à exposição do Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu sou um cara mais aberto. Eu acredito que dá para nós usarmos muitas ferramentas da evangelização. Mas cuidado para não transformar essas ferramentas num fim em si mesmo. Ok? O objetivo final, meus irmãos, e agora eu vou abrir para perguntas, é dar ao membro da igreja instrução sadia, para que ele tenha condições de glorificar a Deus em qualquer tema. Em qualquer tema. Ele não vai ter medo de nenhuma abordagem, porque ele tem sido edificado domingo após domingo na sua igreja, com temas atuais, com uma visão abrangente. Seu pastor pesquisou, estudou, viu todos os ângulos da questão, não é preconceituosa a sua abordagem, não é ideológica. Ele está ali expondo o Evangelho, e o tema à luz do Evangelho, e nos dando apenas aquele tema como uma janela para iluminar a mensagem central da exposição do Evangelho. Ou seja, a ilustração não é o conteúdo central da mensagem, cuidado com isso. O conteúdo central da mensagem é o Evangelho, a ilustração é apenas a janela que está arejando o ambiente que você está estudando a palavra do Senhor e trazendo a aplicabilidade prática para a vida dele. Então, é importantíssimo isso aí. Vamos ler juntos lá? O objetivo final é dar ao membro da igreja instrução sadia para que ele tenha condições de glorificar a Deus em qualquer tema. Tempo para perguntas e respostas. Vamos lá. Pela ordem do plenário, quem está atrás fala primeiro. Esse presbiterianismo puro, né? Se o irmão quiser conceder uma parte... O irmão me dá uma parte? Pois não, obrigado. Reverendo, muitas igrejas têm trabalhado com temas anuais, ou mensais, bimestrais, enfim. E quando surge, né, como foi colocado aí, quando surgem esses eventos que marcam um país ou um estado, como achar essa agenda, e uma vez que você já divulgou para a igreja, até através de mídia espontânea, internet, enfim, a título de convite, como é que quebrar isso, ou como que você colocaria isso na agenda para discussão? Boa pergunta, boa pergunta. Então o pessoal de lá gostou. Tá? Lá na minha igreja nós trabalhamos com tema anual. O que nós fazemos vídeo, lançamento do tema, tem toda essa questão. Nós fazemos isso lá na igreja presbiteriana da Gávea. O que nós resolvemos foi pensarmos o tema apenas nos cultos de Santa Ceia. Então, nos cultos de Santa Ceia, porque nós temos 3 cultos aos domingos. Então, temos um culto às 9 da manhã, temos um culto às 11h30 da manhã e temos um culto às 19 horas, porque o templo só cabe 400 pessoas, então nós fomos multiplicando cultos para caber o povo, que não dá para construir e ampliar. Então, nós deixamos essas janelas dos outros domingos, dos outros cultos abertas. Mas se você opta por uma série de sermões sem interrupção, eu diria que vale a pena surpreender a sua igreja no momento em que um assunto for muito relevante, suspendendo naquele domingo o tema, explicando para a igreja. Meus irmãos, nós estamos meditando sobre Papai Noel, mas o coelhinho da Páscoa foi assassinado. E não dá para passar a semana sem falar sobre o assassinato do coelhinho da Páscoa. Então, hoje nós não vamos tratar do Papai Noel, mas vamos tratar desse assassinato, né, bárbaro do coelhinho da Páscoa. E aí você interrompe, você é o pastor, você tem total autonomia, e isso vai surpreender positivamente a igreja. Você não pode não voltar ao tema proposto anualmente para a igreja, senão daí a pouco ninguém acredita mais no seu tema. Mas tem que haver essa flexibilidade. Primeiro, outra pessoa, depois eu vou lá para o outro lado.
Rapaz, camisa bonita, hein? Rapaz, essa camisa é bonita. São Paulo Futebol Clube. O técnico é Ney Franco, membro da minha igreja. Oremos por ele. Ganhou ontem. Você falou sobre o mensalão, usou o exemplo do mensalão. Usando esse exemplo, falando de assunto relevante, você aborda na introdução todo o contexto, toda a história, vamos usar o mensalão como exemplo, toda a história do mensalão, ou você coloca pontos importantes e aí você desenvolve o sermão, ou você explana e desgasta mesmo toda a história para deixar o povo por dentro, se tiver alguém que não conheça. Eu tenho naturalmente uma capacidade grande de síntese. Um professor de seminário uma vez disse assim: Leonardo, se você for ganhar o seu salário pela quantidade de minutos que você prega, você vai ser o pastor mais mal pago da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu acredito que nós temos que trabalhar a capacidade nossa de síntese. E isso é possível, com treinamento, né? Mas, obviamente, no caso do mensalão, que é um caso tão complexo, não dá para você abordar todo ele. Como a igreja já tem muita informação sobre ele, o que eu acredito é que você pode pontuar todas as questões, dando um quadro geral de acusação e defesa, porque muitas vezes nós estamos ouvindo só um lado, eu preciso ouvir o outro. E aí você abre esses dois pontos e trabalha especificamente a ilustração sobre o mensalão que tem a ver com o texto bíblico que você preparou. Lembre-se, em primeiro lugar no seu sermão, você vai descobrir qual o texto bíblico que você vai fazer a exegese dele. A ilustração é a última coisa do sermão. Ela não é a primeira. É ou não é, pastores? É a última, deve ser, né? É a última coisa. Então, primeiro, deixa o texto dizer, o texto bíblico, aquilo que ele quer dizer. Quando ele terminar, você pensa, o que está sendo discutido hoje sobre o mensalão cabe como janela para iluminar o que nós vamos falar à luz desse texto bíblico? Entendeu? Cabe. Ou um outro tema da mídia que está muito falado, cabe. Aí você destaca aquele ponto específico e usa. Agora, se for um grande tema, um desastre igual ao tsunami, aí vale a pena deixar a ilustração te conduzir para você escolher um texto bíblico para falar sobre ela. Mas mesmo assim você tem que ter a capacidade de síntese. Porque eu já vi muita gente escolher uma boa ilustração e se perder nela. Isso é comum. Gente que, por exemplo, tem 30 minutos de sermão, fica 20 minutos falando sobre ilustração. Aí quando ele entra no tema bíblico, ninguém aguenta mais. Né? Você vê, o Jornal Nacional inteiro dura 30 minutos. Pensa para você ver. O Jornal Nacional inteiro, da Rede Globo, dura 30 minutos. Então a capacidade de síntese está ali. Você recebe aquela informação. Então dá para treinar. Então é melhor você escolher um aspecto, um item daquele tema, tratar ele, mas lembre-se, é ilustração, é só para jogar luz naquele assunto principal que é o Evangelho. Aqui. O líder do rebanho, o pastor, ele deve alimentar o rebanho com o que ele quer ou com o que ele precisa? Ok, o líder do rebanho, que é o pastor, deve alimentar o rebanho com o que ele quer ou com o que o rebanho precisa. Ou com o que o rebanho quer e o que precisa. Eu acredito que o líder deve ter sensibilidade na sua vida devocional com Deus, para não ser confundido nem nos desejos do seu próprio coração, nem nos desejos do próprio coração da igreja. Ele deve ouvir o que a igreja quer dizer, deseja, e à luz da sua vida íntima com Deus, falar, Senhor, qual é a tua vontade para a igreja, à luz da necessidade dessa igreja. Mas é uma relação muito íntima do líder com Deus. Eu já vi muito bom pregador pregar algo que a igreja não queria saber, e já vi muito pregador se perder porque entrou num tema que a igreja queria saber, que nem bíblico era. Entendeu? Então é perigoso. É perigoso. Por isso eu volto no tema que eu acho que pelo menos uma vez no ano, você deve expor um livro da Bíblia inteiro para a sua igreja. Pelo menos uma vez no ano. Não precisa ser o ano todo, não. Mas pelo menos uma vez no ano, faça esse teste. Começa, por exemplo, com 1 João, que é um livro simples. Né? Controvérsia ariana está ali por detrás. Né? Né? E vai ali. Respeite os particípios ali do grego. Deixa o texto. Entra nele.
conte para a igreja a história daquela igreja. Conte para a igreja a história dos personagens. Né? A igreja lá, na igreja da Gávea, quando eu expus 1ª, 2ª e 3ª João, eles adoraram a ideia de que o sujeito mais mala da igreja era um Diótrefes. Ô seu Diótrefes, né? Eles adoraram essa brincadeirinha. Né? Então, é importante, se você tirar um livro da Bíblia para fazer essa exposição, você vai enriquecer muito a igreja e você vai valorizar o alimento para as suas ovelhas. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, deixa eu fazer uma afirmação aqui para vocês. Um bom sermão é responsável pela 60%, 70% da revitalização de uma igreja. Podemos discutir isso aqui, mas olha, as pessoas andam quilômetros para ouvir um bom pregador. Quilômetros para ouvir um bom pregador. Tem gente que tem igreja boa do lado da igreja da casa dele, mas ele pega o carro, anda, porque o pregador lá longe é fantástico. E ele quer ir lá ouvir aquele pregador. Né? Então é importantíssimo a pregação do evangelho na revitalização e na plantação de uma nova igreja. Ok? Perguntas? Aqui. Opa, são 2 perguntas, mas é bem rápido. A primeira é com sim ou não. Se tivesse um culto especial em que você sabe que a maioria do pessoal é católico, por exemplo, o culto do amigo, Batista tem muito disso. Você faria uma citação de Antônio Vieira, Padre Fábio de Mello, alguma coisa assim para ganhar a atenção? Essa é a primeira pergunta. Sim ou não? Faria? Tá. Qual é o maior perigo que você vê? De ser igualado ou de confundir o povo que já é da igreja, ou até os próprios católicos? Se é apenas uma citação, não tem medo de ser igualado, porque eu não vou fazer apenas a citação. Eu vou trabalhar aquela citação à luz da Escritura Sagrada. Então eu vou ter tempo para expor. Eu já citei o padre Antônio Vieira na minha igreja positivamente e negativamente. Né? Já citei ele uma vez, uma frase que ele disse muito interessante, e uma outra que ele, para mim, pisou feio, né? Errou, escorregou e caiu, né? Então, mas não tem problema nenhum. Uma vez, sabe o que aconteceu comigo uma vez? E o duro é que está gravando, eu estou perdido. Vão editar isso, vai colocar no YouTube. Não tem nada não. Muitos anos atrás, quando ainda existia Brasília, Vox, essas coisas, Passat, eu fui convidado para falar numa formatura, numa cidade grande, Goiânia. E eu fui a Goiânia falar nessa formatura de uma universidade. Eu, por princípio, eu não faço culto ecumênico. Por princípio. A gente pode discutir isso, mas por princípio. Porque culto tem que ser conforme aquele que é cultuado determina. Então eu não concordo com culto ecumênico em formatura. Pronto. Esse é meu ponto. E me pegaram. Não, pastor, é um culto e o senhor é o único pregador, pastor, tal. Eu me animei. Começo de ministério, né? Lá vou eu, peguei minha Brasília, né, fui. Cheguei lá com a minha esposa, desci, falei, é aqui o salão. É aqui, entramos por detrás do salão, que era a rua que tinha me dado, era um salão grande. Quando eu entro, era uma sacristia. Falei, isso aqui é uma sacristia. Aí veio um padre, o senhor é o pastor? Eu falei, como é que ele adivinhou? Só porque eu estou de terno, gravata, Bíblia na mão, a cruz no peito? Aí eu disse, sou. Ah, eu sou o padre e tal, bem-vindo, aqui é a formatura e tal. Aí me mostrou o programa, meu nome no programa, mais de 1000 pessoas lá. Aí eu, e agora, né? Eu falei, olhei o programa, falei, o senhor vai falar? Vou. Falei, pronto. Aí, minutinhos antes de entrar, eu pensando, eu suava, literalmente eu suava, eu não concordava, como é que eu vou sair desse negócio? Aí, antes de entrar, vem uma senhora, cumprimenta o padre, oi, tudo bem, tal, tudo bem, ele olhou. Eu olhei, quem é essa senhora? Não, ela vai falar também, ela é do movimento espírita. Aí eu falei, bom, agora pronto, agora entreguei a alma para Jesus e vamos lá. Aí, vamos lá. Começou com os formandos entraram, a minha mulher disse que olhava assim, eu estava sentado lá, e falou assim, Leonardo, você bufava.
Aí a mulher falou do espiritismo lá, que é o caminho de luz, que não sei o que e tal. Aquilo eu me mexia, me coçava, sabe? Eu, oh, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E tal, não tem nada a ver comigo isso. Aí era minha vez de falar. Aí eu cheguei lá e falei, boa noite, muito obrigado pelo convite. Olhei para a pessoa que me convidou, falei, mala. Pensei, né? Tu vai ver comigo. Aí ele sabia que eu não fazia culto ecumênico. Falei, a primeira coisa, só quero fazer uma correção aqui, que está no seu boletim, que foi impresso, entregue na sua mão. Isso aqui não é culto. Aí todo mundo... Isso aqui não é culto, porque culto tem que ser conforme aquele que é cultuado deseja. E o caso é Deus. Deus tem normas para culto. Então isso aqui é um diálogo interreligioso. De pessoas que gostam de discutir religião à luz de suas crenças. E dessa forma, eu quero conversar com vocês sobre fé. Eu gosto muito de São Francisco de Assis. Os católicos que tinham entortado o nariz olharam para mim e falaram, ó, São Chico. Né? E entrei por aí. Porque eu conhecia bem, porque eu estudei em escola franciscana há muitos anos. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena. E aí eu comecei a discorrer, e entrei na parábola do semeador, e era o texto que eu tinha preparado, e fui falando sobre a mensagem e tal. E foi muito bom. Foi muito bom. E no final, o padre que pegou a palavra, olha, à luz do que disse o pastor, eu não tenho nem o que dizer, concordo com ele. Eu falei, ou esse cara é bom, ou não preparou nada e pegou carona. E aí, a coisa assim transcorreu. E foi bom, tanto é que depois, muitas pessoas visitaram a nossa igreja, mesmo sendo uma cidade diferente, tivemos boas conversas e tal. Então, às vezes, nós somos colocados, não é nenhuma coisa que a gente pede, somos colocados em situações assim, e é bom ser simpático, ser educado, e respeitar as pessoas, mas também é importante a gente pontuar a nossa fé, e não ter medo de pontuar aquilo que nós cremos. Tá bom? Tem mais uma pergunta? A gente tem 3 minutos aí, ali, lá atrás. É a última. Vou pegar o gancho da primeira pergunta. Às vezes nós estamos pregando em séries e fica muito difícil você parar uma série para abordar algum tema. Você acha possível, dentro de uma liturgia, você conseguir tratar de um tema de maneira pastoral, fora da pregação? Um tema que não é tão denso, por exemplo, como o mensalão, mas notícias importantes, mas que você consegue tratar em um momento, por exemplo, que a gente chama de pastoral, 5 minutos, você pontua e ensina a igreja. Você acha possível isso? Eu acho. Se você tiver capacidade de síntese, sim. Acho que sim. Acho até importante ter esses momentos de diálogo com a igreja, ter esses momentos de bate-papo com a igreja. Por exemplo, aconteceu uma vez conosco, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos todo ano em janeiro, tem tido enchentes no Rio de Janeiro com deslizamento, no estado do Rio de Janeiro. Primeiro foi Angra, depois Niterói, depois Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, aquela região ali. E na semana que isso aconteceu, né, já desde a primeira em Angra, 1 ano, 3 anos antes da última, eu parei e tive esse momento com a igreja, de socorrer um ao outro. Gente, olha, aconteceu isso, vamos ter um momento aqui de oração, porque estava no meio de uma série, inclusive, exatamente isso que aconteceu, estava no meio de uma série. Falei, olha, vamos parar aqui, tem aqueles momentos de avisos, né? Vou até falar um pouco sobre isso, eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho para falar sobre isso, mas, falei, gente, aconteceu isso, nós precisamos aqui fazer 2 coisas. Primeiro, orar, vamos ter um tempo aqui de oração para aquelas famílias, para aquela cidade e tal. Aí tivemos aquele momento. Olha, e a Bíblia diz que além da oração, aí a Bíblia nos ensina a nos mobilizar para ajudar. Então a junta diaconal já está ali com caminhões, com tudo pronto, nós vamos fazer o levantamento de doação essa semana. Já temos um grupo de assistência social que já está lá na cidade fazendo um levantamento das necessidades e tal. Então, deu para fazer, sabe? Então, nesses casos assim, é importante, dá para fazer. Agora, falar sobre liturgia rapidamente, então. Monte a sua liturgia de tal forma que ela seja flexível, agradável. Não carrega a sua liturgia. Por exemplo, lá na minha igreja, tinha uma mania de ler o boletim na hora dos avisos. Agora vamos aos avisos.
Meus irmãos, está aí no boletim. Né? Chá das senhoras às 3h da tarde, segunda-feira. Jovens, você está aí. Ora, aí um dia eu peguei lá, logo no comecinho do meu pastorado lá na Gávea, eu peguei e falei, meus irmãos, está no boletim. Portanto, o aviso é o seguinte, leia o boletim. Vamos para o próximo ponto do nosso culto. Ah, não está impresso? Não está no boletim? Não está na sua mão? Por que eu vou repetir o aviso? Para dar ênfase. Se você for dar ênfase em tudo que está no boletim, a mocidade acha que tem que dar ênfase, os adolescentes acham que tem que dar ênfase, o grupo de casais acha que tem que dar ênfase. Tem que dar ênfase nenhuma. Está impresso, está aí, leia. O que não tiver lá, eu posso até jogar no Data Show. Dizendo, ó, gente, vai ter um chá hoje à tarde, 5 horas da tarde aqui, tá? Põe lá no Data Show. Puf, pronto. Agora sim, vamos continuar. Então, faça do seu culto um culto rápido. Um culto onde a maioria do tempo seja dedicado à palavra. O nosso culto lá demorava 2h10 de culto. Hoje é 1h15. Nós tínhamos uma frequência de 120 pessoas, hoje temos uma frequência de 800, 700, 800. Adivinha, se o povo gostou. 1h15, amigo. A gente chegou, está impresso, canta. Ora, dá para fazer tudo, Santa Ceia, batismo, contar história, pregar o sermão na palavra do Senhor. O povo volta, o povo gosta, porque sabe que ali a mensagem vai ser entregue sem enrolação. Então faça cultos que priorize o tempo da mensagem do Evangelho, mas use os meios de comunicação para não tomar mais tempo da sua igreja com a vizinho aqui, a vizinho ali. Usa a mídia. Usa a mídia. Nossa igreja tem Twitter, Facebook, blog, site e jornal impresso. Né? E telefone. A pessoa pode telefonar para lá também. Então, para que eu vou gastar 20, 30 minutos dando aviso? Não tem sentido. Aí cabe, nesse espaço, até esse momento pastoral, até esse momento de oração pela uma família que está sofrendo, uma família que perdeu um ente querido, você chama ela lá na frente da igreja, a igreja abraça, chora, ora. É muito melhor você investir tempo assim, do que dando aviso, às vezes até de reunião que ninguém vai, e que você acha que eles só vão por causa do seu aviso. Não vão também. Tá bom? Então, seja prático. Nós estamos no século XXI. Velocidade da informação, use os meios de comunicação para isso. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Vamos em paz. Vamos encontrar lá embaixo. Valeu.